Você foi citada no inquérito dos atos antidemocráticos por conta de um Twitter que você publicou falando do golpe branco do judiciário, e você chegou inclusive a sofrer medidas, não de busca e apreensão, mas de quebra de sigilo, não é isso? Fiscal e bancário. Quebra de sigilo bancário. Então, ao fim foi arquivado, mas você chegou a ser ouvida nesse inquérito? Sim, fui na Superintendência da Polícia Federal, acho que foi no mandato passado. Então, abriram um inquérito das fake news, aí abriram um inquérito dos atos antidemocráticos. E eu acho que eu fui inserida nesse inquérito porque nós estávamos, depois de uma manifestação com o Bolsonaro, nós estávamos ali no gramado e aí a Bia foi lá cumprimentar a Sarah Winter e eu acho que ela estava armada. E daí como a gente foi cumprimentar ela e ela abriu uma live... A Sarah Winter, eu acho. E aí a gente cumprimentou ela e fomos embora. E aí... A Sarah tem porte de arma? Não sei, ela falou que estava armada, alguma coisa assim, não sei. Mas eu falei, eu cheguei a gerar esse Twitter aí contra o ativismo judicial, inclusive. E aí, quando eu fui para ser ouvida, eles quebraram o sigilo bancário, não acharam nada, né? Viram que tá tudo certo, tudo transparente. Mas mesmo assim, quando eu cheguei na Superintendência da Polícia Federal lá em Brasília, você conhece o Alan dos Santos, você conhece o pessoal da direita, né? Fulano, 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 porque eles estavam com a teoria de que existiria um gabinete do ódio, que a esquerda demonstra ter, mas a direita nunca teve, porque a direita é totalmente desorganizada, nunca teve uma central da onde partiu assim, comandos, ao contrário, é cada um por si na direita. Inclusive, o fato da direita ser desorganizada é o que faz a gente não ter a força que a gente realmente tem na sociedade. A direita está muito precoce em âmbito de organização, de persistência em ideal para que os valores sejam respeitados. A gente tem que começar o trabalho e a esquerda já está lá na frente nesse aspecto. Eles são muito organizados. Eu lembro quando eles faziam oposição lá do governo federal, eles ficavam no plenário 12 horas, um deputado saía da tribuna, outro ia, e eles com a mesma narrativa, com o mesmo discurso, batendo no Bolsonaro o dia inteiro. E a gente não consegue ter essa unidade e essa coesão de defesa dos valores. Eu acho que isso, a direita tem que amadurecer, inclusive, isso. Mas então, daí fui na Superintendência, pedindo se eu conhecia todo o pessoal da direita, para talvez tentar formar essa vinculação desse suposto gabinete do ódio que nunca existiu. Aí depois eles me pediram, basicamente, o que eu queria dizer com o meu Twitter. Você foi intimada para dizer se conhece certas pessoas? O que eu queria dizer com relação a opiniões. Opiniões. Aí eu falei, não, o que você acha do artigo 142 da Constituição Federal? Que é o artigo que o pessoal atribui à intervenção, né? Como é que é? Intervenção militar. O pessoal falava muito do artigo 142 na época. E aí eles me perguntaram... Das Forças Armadas. Daí eles me perguntaram se eu acreditava que o artigo... Qual é a interpretação? Se eu acreditava que era um poder moderador. Qual era a minha opinião sobre o artigo 142? Eu falei, a quem cumpre interpretar a Constituição, o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, claramente investigando opiniões. Opiniões. Aí eu falei que quem cumpre interpretar a Constituição é o Supremo, que eu não estava ali para dizer uma opinião sobre um artigo de lei, porque eu, como advogada, sei que quando você vai depor, você tem que depor sobre fatos. Eles não perguntaram fatos, só perguntaram quem eu conhecia, qual era a ligação, se eu tinha amizade com quem. Aí me perguntaram como eu interpretava, o que eu quis dizer com aquele Twitter. Então, assim, a gente chegou numa situação em que a opinião é criminalizada, os verdadeiros criminosos estão sendo liberados pela justiça e estão querendo encarcerar quem pensa diferente dessa hegemonia esquerdista e progressista que nós temos na esquerda e na alta cúpula do Poder Judiciário. É realmente uma perseguição a opiniões, a ideias e a segmentos da sociedade. A gente realmente vive um regime judicial no Brasil hoje.